Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira, hoje nessa sexta-feira. Mas está mudando todo dia, claro, estamos mudando, sempre for necessário mudamos. E estamos mudando da quinta para sexta-feira. Por quê? Porque o nosso técnico de som e imagem aqui, que é o Rally, e que tem o quadro Cultura Popular aqui nesse programa, ele começa, daqui a pouco começa a faculdade, a universidade, concluindo aí final de curso, né? Depois de 6 anos, aí 5 anos, vai concluir agora no ano 2019. Ele tem faculdade nas terças e nas quintas-feiras, então o programa vai agora aqui, então o programa Beto Madeira com o quadro Cultura Popular vai ao ar todas as sextas-feiras às 8 da noite. Boa noite, Rally. Lá o Rally está testando ali o microfone. Boa noite, Beto. Vendo. Agora sim? Sim. Então. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Então estamos aqui, né, mais uma vez com o nosso quadro Cultura Popular. E já adiantando o personagem de hoje, conforme nós estamos na segunda-feira, vai ser o Super-Homem, o primeiro super-herói das histórias em quadrinhos e o primeiro super-herói a ser criado da história da cultura popular em geral. Bacana. Pois bem. Olha, compartilha aí com seus amigos. Vamos dar uma alô ali, ver quem está conosco, Rally. Compartilha aí com seus amigos. Nós também estamos agora nesse momento lá no YouTube. Você quer ver, de repente, a sua imagem no Facebook não está muito boa? Vai lá para o YouTube que a imagem está sensacional. TVR Sul, isso mesmo. Vai lá procura lá no YouTube, escreve TVR Sul e você vai nos conectar também com a imagem perfeita, muito boa. Aliás, o YouTube tem a imagem bem melhor do que a do Facebook, né? Então tá certo e é muito mais fácil de conectar porque não trava tanto igual como trava no Facebook. O Facebook é muito mais pesado, né? É um bom canal, claro, uma ótima plataforma, né, que é o Facebook, mas o YouTube é leve, é tranquilo, você consegue assistir com a imagem muito mais nítida, muito melhor. Um abraço para o William e Maria Eduarda. William e Maria Eduarda, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Abraço para Rosa Camargo. Rosa Camargo, muito obrigado, um abraço para você. Alcir Caetano. Alcir Caetano, grande Alcir, sempre conectado conosco. Silvano Machado. Silvano Machado, que bom tê-lo conosco, Silvano. Abraço para o Realdinho Bortolim. Realdinho Bortolim, isso mesmo. Cantor, está assumindo a profissão aí de músico, né? De cantor, né, Realdinho? Show de bola. Não tive nenhum show teu ainda, hein? Quero ir, me avisa aí o próximo show, onde for fazer, que vou fazer tudo para estar presente. Me falaram que o teu trabalho é show de bola. Claro, tenho acompanhado alguma coisa aí no Facebook. Aliás, assisti uma palhinha, uma breve aí no Natal de 2017. Faz tempinho, né? Melhorou bastante, né, Realdinho? Sempre mudando, sempre melhorando. Grande abraço, parabéns, muito obrigado aí pela sintonia conosco. Vamos lá, então, hoje... Lembrando que hoje, dia 18 de janeiro, é Dia Internacional do Riso. Hoje é Dia Internacional do Riso, vamos dar gargalhadas, isso mesmo. Você sabia que sorrir faz bem para a vida, né? Poxa vida, tanto faz bem que quando você está perto de uma pessoa sorrindo, que ela sorri bastante, você também começa a sorrir. Mesmo que seja sorrir, mesmo que você comece a sorrir do jeito da outra pessoa, mas você começa a sorrir. Agora, se você está perto de uma pessoa carrancuda, sempre falando de coisa ruim, coisa negativa, claro, aquela energia começa a contaminar você. Então tome cuidado com isso, com as más companhias. Se você não puder transmitir para ela boas energias e ela não captar isso, você se afaste, porque senão você capta dela. Então tá, cuidado. Vamos lá então? E hoje também é dia de Santa Priscila. Hoje dia de Santa Priscila. Bacana, né? Santa Priscila. Santa Priscila, não conheço nenhuma Santa Priscila por aqui, não. Aqui na nossa região. Não conheço nenhuma, não. Um abraço para o Luiz Matos. Luiz Matos, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, vocês que sonham conosco, aquelas pessoas que nós estamos identificando aqui, que são conectadas conosco no nosso vídeo, conseguem ler o nome. Aquelas pessoas que não estão, escreve alguma coisa aí que não são ainda amigos no Facebook ou conectado ali no YouTube, escreve alguma coisa aí e dê um alô pra gente, isso mesmo que nós queremos retornar para você.
nos diversos grupos, enfim, no YouTube, onde você estiver. Muito obrigado pela sintonia conosco. Hoje, no quadro Cultura Popular dessa sexta-feira, adivinha? Adivinha? O mais forte, isso mesmo, o mais forte de todos os super-heróis. Quem? Quem? É o Super-Homem! Super-Homem. Hoje, Rádio, por que o Super-Homem hoje? O Super-Homem, primeiro porque a maior parte dos heróis que a gente já falou, até o momento, eles eram da Marvel. Só que, apesar da Marvel ela ser até mais difundida, ela ser tão famosa quanto a DC, né, claro, mas a Marvel ultimamente ela anda mais em alta por conta dos filmes. Agora está sendo lançado o filme do Aquaman, que ele está tendo uma bilheteria muito alta, e o Aquaman é da DC Comics. E a DC Comics ela é mais antiga que a Marvel. A Marvel ela começou como Marvel mesmo nos anos 60. A DC Comics ela já começou em 1938. Né? Ela já começou a publicar esses quadrinhos. Foi, inclusive, onde saiu o Super-Homem. Né? O Super-Homem saiu, a primeira aparição dele, né? Foi na primeira edição, na edição número 1 de Action Comics. Isso aconteceu em abril de 1938. O meu pai, por exemplo, ele nasceu em 1936, então ele tinha 2 anos apenas. Sim. Ele é um pouco desculpa, mais... errado, 1946. Não, então o Super-Homem é mais velho que ele ainda. Mais velho do que ele. Super-Homem foi em 1938, bem mais velho Sim. do que o meu pai, que já está no céu com Deus. O Super-Homem, na verdade, é mais velho que nós todos, né? Dificilmente alguém aí vai ser mais velho que o Super-Homem, alguém que esteja acompanhando aí, porque ele já foi criado nos anos 30, finalzinho dos anos 30, né? Pois é. E depois dele veio o Batman, que veio depois, e depois veio a Mulher Maravilha, né? Então, dos anos, todas elas da DC Comics, né? De 1938 a 1940, saiu as primeiras aparições do Super-Homem, do Batman e da Mulher Maravilha. O Super-Homem ele fez a aparição nessa revista aqui. Essa aqui é a revista Action Comics número 1. Foi a primeira aparição. Isso. Para vocês terem ideia da importância dessa revista e do valor que ela tem, essa revista hoje em dia ela é considerada a mais cara do mundo. Então hoje em dia um colecionador paga milhões para essa revista. Inclusive teve um caso interessante de uma mulher que ela estava precisando pagar as contas e ela achou essa revista no porão. Ela imaginou que talvez fosse valer alguma coisa, né? Então ela decidiu vender num leilão. E ela conseguiu pagar todas as contas, porque ela vendeu essa revista por $1 milhão. Poxa vida. 1 milhão. Beto, o microfone tá saindo. Tá o microfone? Tá saindo? Tá. Agora sim. Agora tá saindo? Agora sim. Ah, não, mas não tem problema. Tu fala aqui no off, aqui não tem problema. Pode então, continuar. essa revista ela saiu por $1 milhão, né? É dinheiro pra caramba. Então, pra você ver o nível, né? O nível nível de raridade dessa revista. Então, aqui a gente observa o Super-Homem ali na capa. Ele tá... Aqui tem um criminoso aqui no canto, né? De gravatinha vermelha com pintas pretas ali. Aqui é interessante que o carro, se vocês forem analisar esse carro ali, vocês vão perceber que ele é parecido com o Fusca, né? Ele é muito parecido com o Fusca, esse carro que está sendo levantado ali, que o personagem está levantado. Um verde, né? Isso lembra, inclusive, o meu avô, ele tinha um marrom, né? Então... O Fusca, nessa época, ele já era um carro popular e tudo mais, né? E ele já fez essa primeira aparição. Então, aqui, lendo um pouco da história do personagem. Vamos aqui. Prontinho, voltei para mim. Um pouco da história do personagem. O Super-Homem ele é um caso engraçado pelo seguinte... O Super-Homem ele já teve várias versões da biografia dele, desde quando ele foi criado. Então, ao longo dos anos, já foi alterada várias vezes a história dele para se adequar às novas gerações. Tanto é que o Super-Homem até hoje ele está em alta. É um personagem de 1938, mas até hoje ele está em alta, justamente porque o tempo todo eles estão trabalhando para manter o personagem vivo. Então, hoje é muito difícil quem não conhece o Super-Homem. Ele fez parte da infância de muita gente, né? Provavelmente da infância de todo mundo que está aí assistindo.
teve vários filmes antigos, inclusive, né, que o pessoal mais velho provavelmente assistia. Na sessão da tarde, quando eu era pequeno, eu assistia os filmes que passava muito, né, os filmes do Super-Homem. Inclusive o ator que fez ele em boa parte dos filmes, ele é falecido, né? E o personagem, ele desde o início ele já tinha essa roupa, essa caracterização dele, essa caracterização de azul e vermelho, e tinha esse símbolo no peito, né? Então, só para voltar ali rapidinho, vocês observam que ele já tinha a capa vermelha, a roupa azul e o símbolo de S, né? Isso em 1938. 1938 já era assim. Essa visão, hein? Bacana, né? Colorida já. Sim, 1900. Na verdade, na época, os quadrinhos eles eram mais coloridos porque a ideia é que eles fossem divulgados para todos os públicos. Hoje em dia, uma história do Super-Homem, embora o personagem ele seja ainda colorido, elas são histórias que elas já são mais adultas. O Super-Homem não é para criança. Ele foi no passado, mas hoje em dia o Super-Homem ele não é para criança. Ele é para um público mais jovem, um público mais velho. Claro que é legal se apresentar essas ler a história do personagem, né, para as crianças antes de dormir, mas ele, em geral, hoje em dia, tem muitos temas ali que são abordados que não são necessariamente para crianças. Inclusive, uma coisa interessante do Super-Homem, tem uma edição de uma publicação que foi feita, onde o Super-Homem, uma menina, ela estava prestes a se suicidar, na história em quadrinhos. A menina ela estava prestes a se suicidar e o Super-Homem, ele chega para ela, coloca a mão no ombro dela e fala que ela é muito mais forte do que ela acha que ela é. Então ela abraça ele e ela desiste de se suicidar. Essa história é interessante, o que mostra um pouco da influência e da importância disso, porque essa história ela salvou a vida de uma pessoa na vida real. Teve uma moça, uma mulher lá, que ela vivia com depressão. Desde os 10 anos, ela era uma pessoa triste, né? Uhum. Embora ela tivesse namorado e família, ela vivia em depressão, uma pessoa triste. Não... Aliás, tem muitas pessoas assim, né? Inclusive, a mal do século, né? E o que aconteceu? Isso lá nos Estados Unidos, né? Essa mulher, ela tinha se decidido. Não, eu vou passar esse último feriado com a minha família e logo em seguida, depois, né? Uns dias depois, eu já vou me suicidar. Então, o que acontece? O namorado dessa... Ninguém sabia disso, é uma coisa que ela tinha decidido, ninguém ia saber, ela ia se suicidar e o pessoal ia ficar surpreso na hora, a família dela, né? Então, o que aconteceu? O namorado dela, ele tinha esses quadrinhos, ele colecionava. Então, ele trouxe esses quadrinhos ali para ela, para casa ali dela e tudo mais. E ela, não sei porquê, ela decidiu ler para conhecer. Antes de se suicidar, resolveu a ler. Ela resolveu passar, na verdade, né? Ver o que era e tudo mais. Uma olhadinha. Dar uma olhadinha. E ela se deparou com essa cena dessa história. Então ela falou que quando ela leu aquela cena, ela mudou de ideia. Porque ela disse que, posteriormente, ela melhorou um pouco, ela disse que era tudo que ela precisava ouvir. Que alguém falasse aquela coisa para ela. Só que ninguém falou. Porque ninguém sabia disso. Mas o Super-Homem falou para a menina e ela se sentiu abraçada pelo personagem. Então, inclusive, hoje em dia, ela vive dizendo que o Super-Homem é o herói favorito dela, que foi o que salvou ela. Então, mesmo sendo personagem fictício, mesmo salvando vidas na ficção, ele salva vidas na vida real também. E é isso chama atenção, porque eu sempre defendo que, ao invés de... Tudo bem, mostre os filmes para as crianças, mas também mostre os quadrinhos, leia para as crianças, porque a abordagem que é feita nos quadrinhos ela é muito melhor. Ela é muito mais complexa, muito mais profunda do que o que a gente observa ali, né? E não só quadrinhos, né? Tem nas animações, muitas animações japonesas, por exemplo, tem isso também. Um exemplo que tem agora, que eu acho que é uma história muito bonita, que tem na Netflix, é a Violet Evergarden, que ela conta a história da guerra, da mulher da moça que ela foi criada a vida toda para matar, só que ela passou a se tornar uma escritora para tentar descobrir o que eram sentimentos, tentar descobrir o significado das palavras "eu te amo". Então ela ficou o tempo todo descobrindo isso, e conforme ela ia ajudando as outras pessoas, ela ia descobrindo o que ela sentia. Ela ia descobrindo que ela não era uma máquina de guerra, que ela era um ser humano. Embora muita gente quis tratar ela como essas histórias assim, elas são interessantes de serem abordadas. Só lembrando, né, que as histórias de quadrinhos sempre tem um porquê. As pessoas não vão lá e inventam história, não. Geralmente é baseado em algum fato real.
as histórias em quadrinhos dos desenhos animados, enfim, geralmente é isso. Claro que tem ficção no decorrer ali das histórias, mas a origem geralmente são verdadeiras. Deixa eu falar um pouquinho para você do Imperume, isso mesmo, Imperume é um impermeabilizante que veio para revolucionar, tá lá, ó, veio para revolucionar a questão do problema de umidade aí na sua casa, na sua residência, na cobertura do seu prédio, do seu edifício. O Imperume é um produto que ele não é simplesmente uma película, ele não... Ele é um produto que ele trabalha conforme o movimento da sua laje, da parede, portanto, ele não deixa espaço para que a umidade possa penetrar na parede. Ele é um repelente de umidade. É um produto que você ainda não viu no mercado, você não vai ver no mercado por muito tempo, porque esse produto é colocado diretamente na sua casa, inclusive pela equipe, né? Pela equipe que vai aplicar o produto. Você não bota a mão em nada, você contrata a empresa, você contrata o produto, tem o telefone, pode contratar o meu também, que é o 996466868, e a equipe do Imperume, nós estaremos aí na sua casa para fazer da melhor forma e dizer para você quais os procedimentos, não apenas aplicar o produto, mas dizer como você deve fazer a sua parede, o alicerce da sua casa, e por que depois a sua casa está infestada de umidade, como deve ser tratado antes de aplicar o Imperume, e a nossa equipe que vai aplicar o produto. Você não bota a mão em nada, você não contrata em nada. Não contrata ninguém. Se precisar de algum trabalho de pedreiro, aí você faz isso, você contrata. Fora disso, Imperume é a solução. Atendendo aqui toda a região sul do estado de Santa Catarina, tá bom? Não esqueça, está com problema de umidade? Ah, Beto, mas isso é conversa fiada. Não, não é não. Tem muita gente que diz assim, mas a umidade não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. Digo para você porque eu acompanho esse trabalho, acompanho esse produto há muito tempo. Ou seja, há um bom tempo. Ele é 100%, ele garante 100% o controle da umidade na sua casa, ou a eliminação da umidade aí na sua casa, seja na laje, seja na parede, enfim, aonde quer. Ah, mas a minha calha eu já fiz de tudo, botei manta, botei isso, aquilo. Gente, são produtos que resseca. Esse produto, ele não resseca, ele trabalha conforme a movimentação da parede, do material, da base onde você aplica, ou também do calor, né? Da temperatura. Show de bola, é tecnologia, não é milagre não, é tecnologia Imperume, isso mesmo. Mostra lá de novo, para as pessoas não perderem essa imagem. Está aí, muita gente já usando com resultado 100%. Olha aí, está aí para você, ó. Umidade de laje, de parede, inclusive para madeira também protege a madeira aí da sua casa, enfim, sensacional. Não perca essa oportunidade de acabar de uma vez por toda com a umidade aí na sua casa, tá bom? Então tá bom. Voltando, né? Vamos ver quem está ali ainda? Vamos ver se tem mais alguém ali. Abraço para Paulo Sérgio de Souza. Paulo Sérgio de Souza, um grande abraço. Salete Rosa. Salete Rosa, que bom tê-la conosco. Bruno Matiola, boa noite, Betão, tudo certo? Boa noite, Bruno, tudo certo, Bruno? Opa, tudo bem por aqui? E Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, grande abraço para você, muito obrigado, Antônio, pela sintonia conosco. Hoje, gente, só lembrando que nós estamos falando no quadro Cultura Popular das histórias em quadrinhos. Nós já falamos aqui do nós falamos, até agora nós falamos dos X-Men. Nós falamos do Homem-Aranha, dos X-Men, do Homem-Aranha, do Wolverine, do Homem de Ferro e do Thor. E do Thor, e hoje o Super-Homem. Sim, hoje mas Roberto, isso é coisa para criança. Não, se você parar para olhar, essas histórias não são para criança. São para crianças sim, mas para adultos também. Desenvolve o nosso raciocínio, é muito bom. E quando você entra dentro de uma história, principalmente as revistinhas, né? Principalmente as revistinhas. Quando você começa a ler, você começa sem perceber, você se torna um personagem da história.
Ali você é herói, você combate o crime, você, enfim, você... Claro, tem pessoas que de repente têm a mente... acho que deve ser o bandido, não ser o mocinho, então vai ser o bandido, não vai ser o mocinho. Mas é muito interessante viver, entrar no mundo dos quadrinhos, né, das revistinhas e também assistir os bons filmes que tem por aí de super-heróis, desenho animado, por exemplo, Super-Homem, sensacional, os desenhos animados e os filmes de Super-Homem. Voltando aqui, inclusive, muita gente acha que, em resposta ao pessoal que acha que é para criança, para vocês terem ideia, tem cenas tem uma história em quadrinhos de uma história onde a Mulher Maravilha ela torce a cabeça de um criminoso para trás. Então isso não é para criança. Ela realmente Sim, ela vai lá, então não é para criança. ela torce a cabeça dele, ela mata ele, porque ele tomou conta do Super-Homem, se não me engano. Faz muito tempo que eu li essa história. Parece que ele tomou conta da mente do Super-Homem e quando ele dominou o Super-Homem, toda a força do herói ela passou a ficar à disposição do herói. Então a única forma que ela achou para salvar o Super-Homem foi essa, quebrando a cabeça dele. Ela foi lá e matou ele, quebrou a cabeça dele. Então, ó, agora vê, por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa, que quase não existe mais. Tem aqueles bonequinhos brasileiros aí que a gente assiste. Os quadrinhos antigos, sim. Eu até recomendo que se leia para as crianças, porque eles não têm essa abordagem mais adulta. Eles são mais gerais. Não, e tem também agora os desenhos, aqueles bonequinhos meio quadrados, né? Que é para criança também. Hoje eu estava com o meu sobrinho, ele estava olhando o celular, assistindo desses bonequinhos, então, bem infantil mesmo. Mas isso também é para adulto, porque a gente entra nesse mundo. Eu, por exemplo, ó, o Pato Donald, o Tio Patinhas, Pantera Cor-de-Rosa, o Pica-Pau, eu sempre que eu tenho a oportunidade estou assistindo, porque isso me deixa mais... me faz rir um pouco, porque é muito engraçado esses personagens, né? E também me ensinam muitas coisas que, às vezes, coisas simples que me passam despercebido e eu começo a rever esses desenhos e acabo, ou a revista em quadrinho, né? E acabo entrando dentro desses personagens, que é muito bacana. Então vamos continuar? Vamos. Tem mais alguém lá, não? Tem mais alguém aí? Não, no momento não. O pessoal está lá, mas não estão participando agora. Mas então vamos lá. Um abraço para todo mundo que está lá. Isso. O Super-Homem, ele foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Os dois falecidos já, né? Também é bem antigo que ele foi criado, eles já não eram mais crianças, mesmo se eles tivessem nascido no ano em que o Super-Homem foi criado, eles provavelmente já estariam bem velhinhos hoje em dia, né? Então eles nasceram antes disso, eles já são os dois falecidos. Da mesma forma que o criador do Batman também foi falecido, e o criador do Homem-Aranha faleceu ano passado, né? O Stan Lee. São pessoas que elas já são pessoas velhinhas, né? Pessoas de mais idade, porque esses personagens são milenares. Então vamos lá. Voltando aqui, um breve resumo da história do personagem. Quando o cientista Jor-El descobriu que seu planeta, Krypton, seria destruído, ele resolveu enviar à Terra o seu filho, Kal-El. Kal-El é o nome verdadeiro do Super-Homem, não é Clark Kent. Clark Kent é o nome dele na Terra, tá? O nome terrestre dele é Clark Kent, mas o nome original do Super-Homem, o nome original do personagem é Kal-El. Kal-El. Então, para que este fosse salvo do desastre. A nave que trouxe o menino a nosso mundo foi encontrada por um casal da cidade de Smallville, no Kansas, Jonathan e Martha Kent, que resolveram criar o menino como se fosse seu filho. Inclusive, esses personagens eles são bastante importantes na história do Super-Homem, dos quadrinhos, porque eles o tempo todo eles são o apoio, a base educacional dele. O Super-Homem, o Clark Kent, ele não é um personagem, mesmo ele sendo herói, mesmo ele tendo a responsabilidade que ele tem, ele é um personagem que é simples, um personagem do campo, que trabalhava, que vivia com seus pais e teve essa educação com eles, né? Então, os pais deles eram da Terra, criaram ele como se fosse seu filho, como eles nunca tiveram filho, né? E são figuras bastante importantes na história do personagem, desde o início. Então, são figuras que tiveram bastante influência. Inclusive, o próprio filho do Super-Homem com a Lois Lane, ele é homenagem ao personagem Jonathan Kent, né, que é o pai do Clark na Terra, né, que foi um dos dois que acharam ele, né.
eles resolveram criar o menino como seu filho. O menino foi batizado como Clark Kent e logo ficou claro que era dono de incríveis poderes. Seus pais adotivos o instruíram a esconder esses poderes, embora Clark os usasse eventualmente para evitar catástrofes e salvar inocentes. Quando ele tornou-se adulto, Clark decidiu tornar-se jornalista e mudou para a cidade de Metrópolis. Lá ele conseguiu um emprego como repórter no Planeta Diário, que é o nome da empresa que ele trabalha, né? O maior jornal local. Mas quando a cidade e o mundo são ameaçados, Clark veste seu uniforme azul e vermelho e parte para o resgate, usando seus incríveis poderes. Sua única fraqueza é a Kryptonita, restos radioativos de seu planeta natal, que podem eliminar seus poderes temporariamente ou causar outros efeitos adversos, como alterações de personalidade. Inclusive é clássico, né? O tempo todo nos quadrinhos eles usam a Kryptonita para tentar enfraquecer o personagem, né? Então, por isso que mesmo ele sendo um personagem teoricamente invencível devido à sua força, ele tem um inimigo, tem muitos dos inimigos que são humanos normais. Inclusive o próprio Batman sabe da extensão dos poderes do Clark, nos quadrinhos, tá? E o Batman, ele guarda com ele sempre uma Kryptonita para usar contra o Clark, caso um dia o Clark perca o controle desses poderes e resolva fazer mal, né? Então é interessante. Lembrando que o Batman também é um importante aliado do Super-Homem nos quadrinhos. O Batman e a Mulher Maravilha, né? Eles são amigos e tudo mais. Todos esses três eles estiveram durante a fundação da Liga da Justiça nos quadrinhos. Eu não me lembro se a Mulher Maravilha ela esteve em todas as versões, mas parece que sim, eu acho que ela esteve em todas as versões. É que o tempo todo eles mudam as histórias, né? O Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha eles já tiveram várias mudanças na história, para o tempo todo ela tá acompanhando as novas gerações, né? Então, o Super-Homem, que ele foi feito lá em 1938, ele não é o mesmo Super-Homem lá dos anos 80. Então, o tempo todo eles estão mudando a história para que o personagem nunca envelheça e nunca morra, né? Porque, por isso que eu digo, os heróis eles não envelhecem. Uma vez até li um artigo que o nome é Como Envelhecem os Heróis. Às vezes, o personagem ele deveria ter 100 anos, só que não, ele sempre vai ser abordado com aquela mesma idade. É como se o tempo não passasse, né? Poxa, pena que eu não sou um super-herói, né? Senão eu queria também demorar aí para envelhecer, né? Poxa, por aí, por exemplo, Super-Homem nasceu em 1938. A pessoa, se eu fosse Super-Homem, estava aí novinho em folha ainda. Show de bola. Mas não sou assim tão... Não sou velho assim, não. Também não, né? Também não nasci em 1938, né? Nasci bem mais para cá. Um abraço para Anderson José Abel. Anderson José Abel, um grande abraço para você, muito obrigado pela sintonia. Jusilene Felipe, um abraço para vocês, tudo de bom, sejam bem-vindos. E Carlos Gonçalves. Que bom tê-lo conosco aqui. Só quero lembrar você, gente, que está passando os nossos colaboradores aqui embaixo, né? Sermofu, Cantina Café Gelato. Cantina Café Gelato, Carlos Joalheiro, Trailer do Chico Bento e agora Imperume Ultra Popular. Também. A Ultra Popular. Ultra Popular. Sermofu, que já falamos, né? Todos vocês aí, o telefone, ligue para lá. Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. São empresas que fazem o melhor pela cidade e região. Então, não perca a oportunidade. Nós estamos aqui anunciando, porque essas empresas fazem questão de dizer para você que tem um bom atendimento, tem o melhor produto, tem para você muito carinho pela por você, tá bom? Então procure qualquer um dessas empresas que estão aqui apoiando a TV Sul, porque quem apoia a TV Sul, porque sabe que a TV Sul é um canal sério e essas empresas também são empresas sérias. Voltando aqui, né? Agora vamos às imagens, né? As imagens eu vou ler para o pessoal, algumas imagens tiradas da primeira edição, que foi a primeira aparição do Super-Homem. Então, aí está. Super-Homem, ali o logotipo, né? História de Jerome Siegel, né? O Jerry Siegel e Joe Shuster, ali, né? Quando certo dia um planeta distante foi destruído pelo tempo, um cientista embarcou o filhinho numa espaçonave, construída às pressas e lançou em direção à Terra.
O veículo espacial pousou na Terra e um motorista que passava nele descobriu o bebê adormecido, entregando-o então a um orfanato. Lá, como ignorassem que a constituição física da criança estava adiantada, milhões de anos, todos se impressionaram com suas provas de força. Então aqui a gente já observa que essa aqui foi a versão original. Ela era um pouco diferente da versão que todo mundo conheceu, em que o casal encontrou o personagem, né? Essa é uma versão mais recente, mas a versão original era essa aqui. Essa é dos filmes, né? A versão original era... Não, essa dos quadrinhos também. É que, como eu disse, Beto, os personagens eles têm várias versões. O Super-Homem teve várias histórias. Essa aqui foi a primeira. Aquela que foi achada pelo casal, aquela foi a versão mais famosa, que é a mais conhecida, que também foi dos quadrinhos. Os filmes, em geral, eles abordam aquela versão. Eles são baseados naquela versão, a maioria deles, dos filmes, das animações. Mas essa aí foi a primeira versão. Isso, essa aqui é a primeira versão. A versão histórica, né? $1 milhão, isso aqui hoje em dia, pro pessoal que vai comprar isso aqui. Custa $1 milhão essa... $1 milhão. Essa coleção? Sim. Não, essa coleção não, essa edição. Só essa edição? Só essa edição. Só Poxa essa edição. vida. É $1 milhão. Será aqui, que nós não temos alguma coisa ali escondida nos nossos cofrinhos por ali? Não, dessa aqui não. Essa aqui eu acho que ela nunca chegou ao Brasil, né? Na Nunca época. chegou, né? Então vamos aqui, continuando, lá em amarelo, lá em cima. Ao atingir a maturidade, ele descobriu que podia facilmente saltar centenas de metros de distância, passar por sobre um prédio de 20 andares, levantar pesos incríveis, correr mais depressa que um expresso, que no caso é um trem, né? Ali embaixo, né? O que ainda não era nada, pois nenhuma bala de revólver lhe conseguia penetrar na pele. Cedo, Clark decidiu empregar essa força titânica em benefício da humanidade. E assim surgiu o Super-Homem, aqui no canto, né? O campeão dos oprimidos, a maravilha física que haveria de dedicar a própria vida aos necessitados. Então a gente já vê uma propaganda aqui, né? Ele protege os mais fracos, o mais forte protegendo os mais fracos, né? Então aqui que essa, na verdade, é a narrativa que até hoje vigora, né, no personagem, né? Tem alguém lá no YouTube, Rale, lá que deixou algum recado? Não? Não. O pessoal tá lá acompanhando, mas... Estou acompanhando, mas não são... Vamos lá. Um abraço para Flávio Ferreira. Flávio Ferreira, um grande abraço para você, muito obrigado pela sintonia e pela companhia aqui conosco, né? Gente, eu quero lembrar você que na segunda-feira, no programa aqui na TV Sul, nos Notáveis Empreendedores, o nosso convidado será um criador de um avião fumacense. Avião fumacense, Beto? Tá louco? Isso mesmo. O cara é o cara. Se eu falar para você que a armação desse avião é feita de madeira e com prego, você não vai acreditar. Pois bem, na segunda-feira vai estar aqui sentado aqui nesse banco comigo, aqui do lado aqui, ó. Nós vamos conversar com ele. Tem o nome do rapaz aí, Ralé? Lucas Coral. Ah? Lucas Coral. O Lucas Coral vai estar conosco aqui e nós vamos falar sobre esse avião. Onde as fotos, de acordo com ele, durante o ano 2019 ele vai decolar, vai voar pelos céus de Morro da Fumaça e região com esse teco-teco. Cá para nós. Eu tenho minhas dúvidas. Ele me convidou para voar com ele. Eu não vou. Eu não tenho coragem de voar com um avião que é feito a prego, gente. Pelo amor de Deus. Mas diz o Lucas que é muito seguro, porque depois ele é todo revestido de fibra. Então, show de bola. O Lucas vai estar aqui, o Lucas Coral, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo. Marque bem esse horário, tá bom, gente? Venha para cá. Quero que você acompanhe essa conversa e faça, inclusive, perguntas para o Lucas, ver como é que é feito esse avião, como é que é o motor, como é que funciona. Eu não sei nada disso, né? Ele apenas disse que perguntou se tinha espaço para ele falar aqui. Eu também achei muito interessante, estou trazendo o Lucas, né? E o Lucas me convidou para voar com ele. Ele tem tanta certeza que vai voar que está construindo até um espaço para o caroneiro. Poxa vida! Caroneiro não, é para o copiloto, né? Para o copiloto. Meu Deus do céu. Vamos para frente, segunda-feira, às 8 da noite, aqui na TV Sul, no Notáveis Empreendedores. E no programa Entra na Roda da próxima quarta-feira, o nosso convidado é o gerente regional da saúde, Fernando de Favre.
é o nosso convidado ao vivo aqui também, numa mesa redonda com Beto Madeira, com o Flávio Pereira, Márcio José Martinho e Rani Madeira. Vamos lá então? Vamos para frente? Estamos encerrando já? Vamos terminar de ler aqui, pessoal. Vamos agora ler sem pausas, né? Para dar tempo aí pro pessoal, senão o pessoal fica agoniado, né? Para saber a história. Então vamos lá. Uma explicação científica para a espantosa força de Clark Kent. Ali o primeiro quadrinho, azulzinho ali, ó. A constituição física dos habitantes do planeta de onde Kent viera estava milhões de anos adiante da nossa, e assim, ao atingir a maturidade, as pessoas de sua raça adquirem uma força titânica. Inacreditável, não? Em nosso planeta há criaturas dotadas... Inacreditável? Não. Em nosso planeta há criaturas dotadas de superforça. A menor das formigas pode levantar centenas de vezes seu próprio peso. O gafanhoto dá saltos proporcionais ao homem, à distância de vários quarteirões. Então isso é uma coisa interessante, porque se o ser humano tivesse uma força proporcional igual a da formiga, a gente conseguiria levantar 10 vezes o nosso peso para mais. Então, porque ela consegue fazer isso, né? E a formiga consegue, nós não. Então, claro que as pessoas falam, mas a formiga não é forte, como é que tu quer ter força formiga? Ela não é forte se tu levar em consideração o tamanho dela. Mas se a gente trazer essa proporção de 10 vezes o seu próprio peso, é bastante coisa, até para um ser humano. Levantar 10 vezes o próprio peso é muita coisa. Então vamos lá. Na verdade, centenas de vezes o seu próprio peso, né? Então vamos lá. Continuando. Então aqui está o super-homem. Ele está entrando numa casa. Venha amanhã de manhã. Lembrando o contexto dessa história, o super-homem ele estava em busca do governador para salvar uma pessoa que foi acusada injustamente e que seria eletrocutada. Lembrando que na época ainda assim existiam, né, a morte na cadeira elétrica nos Estados Unidos. Então essa pessoa ela tinha sido acusada injustamente e ele estava ali atrás do governador para salvar essa pessoa, porque ele trouxe uma confissão do criminoso. Venha amanhã de manhã. Vai ser agora. O super-homem derrubou a porta, né? Isto é invasão de domicílio. Você será preso. Disse o mordomo ali, né, o cara. Como é? Vai me levar ao governador ou não? Esse é o quarto do governador, mas não pense que esse traje vai ficar assim. Está trancada? Claro, e é de aço. Tente derrubá-la se puder, falou o cara. E o super-homem, no último quadrinho, dito e feito, ele derrubou, porque ele tem força suficiente para derrubar aço. Então ali ele derrubou o aço. Arrumou a porta lá e foi falar do governador. Então, a hora que o cara olhou sério para ele e falou, a ideia foi sua. O que significa isso? Disse o governador. O governador meio ranzinza ali, né? Parecia o Sr. Scrooge das histórias de Natal. Verdade. Evelyn Curry deve ser eletrocutada daqui a 15 minutos por assassinato. Aqui está a prova de sua inocência, uma confissão assinada. Então, no caso, essa pessoa, a Evelyn, que ela seria acusada, ele trouxe a prova da inocência dela. Acreditando que um louco está ameaçando o governador, um mordomo puxa de uma arma. Mãos ao alto, vamos. Largue esse brinquedo, falou o super-homem. Cuidado, mais um passo e eu atiro. E o mordomo atira no super-homem. Só que o super-homem ele tem um corpo forte. Homem de aço. O homem de aço, a alcunha dele. A bala ricocheteia na impenetrável pele do super-homem. Não há tempo para brincadeiras. Uma vida está em jogo. Faltam 12 minutos. Ali no reloginho em vermelho ali embaixo, né? Não entende? Tem a prova de sua inocência e só você pode salvá-la. Deixe-me ver esse papel. Faltam 9 minutos. Ligue-me com a penitenciária. Depressa. O governador, que é quem detinha o poder, ele podia parar a execução, né? Parem. O governador a perdoou. Graças a Deus. Eu lhes disse que era inocente. Cadê ele? Sumiu. O governador quando foi procurar pelo super-homem. Sim, mas deixou um bilhete, senhor. Encontrará a verdadeira assassina amarrada e amordaçada no jardim de sua casa. Amanhã seguinte, quando Kent sai para o jornal, onde é repórter, já soube, a moça é inocente. Deixe-me ver o jornal. Ótimo, não falam em mim. Né? Distante dali, no gabinete do governador. Senhores, ainda não acreditam no que vi. Ele não é humano. Felizmente, parece estar do lado da lei e da ordem.
Então, o governador falando, elogiando o Super-Homem, né? Que ele foi justo e para salvar a pessoa inocente, né? Então, agora nós vamos aqui, para encerrar, com algumas imagens dos quadrinhos do personagem. Então, aqui nós temos como é que ele é nos quadrinhos, hoje em dia, mais recente, né? Então, aqui a arte dele, que a gente chama, desenhado aqui. A gente percebe que teve uma evolução muito grande no traço do personagem. Abraço para o José Carlos Bortolin, o Calita. José Carlos Bortolin, Calita, boa noite. Então vocês podem observar que, fazer uma comparação, compare esse aqui com esse aqui no início. A gente vê que teve uma evolução muito grande da arte, do desenho. Aqui ele está bem mais complexo, está bem melhor desenhado, né? Bem mais colorido, bem mais estruturado. Aqui nós temos outra imagem dele nos quadrinhos, né? Aquele visual típico que todo mundo conhece, né? Aqui mais uma imagem do personagem. Nos quadrinhos, essas imagens, né? Porque creio que no filme todo mundo já conhece, no filme dos desenhos. Então isso aqui é nos quadrinhos. Aqui ele já está com um visual diferente, porque hoje em dia ele não usa mais aquele visual clássico com a cueca em cima das calças, né? Que o pessoal que era clássico dele. Era uma coisa feia mesmo, sim, né? Hoje ele usa um visual mais diferente, né? Um pouco diferenciado. Tiraram a cueca por cima da calça. Aquilo é uma moda que nunca pegou, gente. Porque é muito feio. Tá só louco. pegou entre os personagens super-heróis mesmo. Na época a maioria deles usava. Sim. O Homem Gavião, aquele também usava isso, né? O Batman também usava. Batman, uma coisa horrível ali. Abraço pro Gilmar Silva. Gilmar Silva, um grande abraço, Gilmar. Aqui nós temos uma imagem do Super-Homem levantando um tanque de guerra, né? Novamente a gente observa como é bem desenhado, né? Como mudou a arte dele. É aqui uma imagem que eu acho muito legal, a imagem dele, assim, que daria inclusive para pôr como capa de celular. Eu até colocaria na minha, mas atualmente eu tô com uma capa do Venom. Venom, um vilão do Homem-Aranha, que eu já mostrei uma imagem do Venom naquele programa do Homem-Aranha. Né? Eu sempre falo o nome dos personagens quando eu mostro a imagem. Então vamos a outros personagens. Essa aqui é a Lois Lane, nos quadrinhos. Né? Aqui nós temos a prima do Super-Homem, que é a Supergirl, a Kara Zor-El, né? Que inclusive tem uma série na Netflix, né? Da Supergirl, Supermoça, né? Nós temos aqui o Superboy, que não é o Super-Homem. Super-Homem já foi o Superboy quando era mais novo, né? Mas esse aqui, o Superboy mais conhecido é esse aqui, que é o Kon-El. Kon-El o nome dele, né? Se eu não me engano, a história dele, ele era para ser uma espécie de clone do Super-Homem. Inclusive apareceu numa animação da DC Comics, ele apareceu, né? Esse aqui é o filho do Super-Homem, o Jonathan Samuel Kent, é o filho do Super-Homem com a Lois Lane. Tem os poderes do pai, obviamente, né? E ele é muito amigo do filho do Batman, que é o Damian Wayne, que posteriormente virou o Robin, né? Então, o nome do personagem, Jonathan Samuel Kent, é uma homenagem ao pai do Super-Homem, né? O pai da Terra do Super-Homem, que é o Jonathan Kent, né? Como eu disse, teve muita influência positiva o casal Kent, né? Que eu acho que todo mundo conhece, né? O Jonathan e a Martha Kent, das histórias do Super-Homem, eles sempre aparecem. Eles tiveram muita influência na formação do personagem, né? E aqui o personagem, o melhor amigo do homem, o Krypto, o Supercão, que também tem poderes. Inclusive tem uma série de desenho animado baseado no Krypto, mas ele existe nos quadrinhos. É Krypto, o Supercão. Um personagem, o melhor amigo do homem, né? Então nada melhor do que também ter a super família, né? Tem o Super-Homem, o Superboy, a Supergirl, o Supercão, e tem outro também que é a Supermulher. Acho que esse cachorro aí tem uma super pulga também, pelo jeito, né? Deve ter. Então está ali, né, o personagem. Que também tem super força, tem boa parte dos poderes do Super-Homem. Então agora nós vamos à galeria dos vilões. Esse aqui é o Apocalipse, não dos X-Men, tá? Não confundir, que nos X-Men também tem o Apocalipse, mas são diferentes. O dos X-Men se chama Insabanur. Esse aqui é o Doomsday, é o da DC Comics. Esse vilão eu acho muito tosco, mas eu acho que a própria ideia dele é ser tosco, é o Bizarro, que é uma espécie de versão do contrário do Super-Homem.
O Bizarro, ele aparece, inclusive, no desenho da Liga da Justiça. Era um super-homem com cara cinza, que tinha lá, que aparecia. O próprio nome já diz, né? Bizarro, né? Então ele está aqui, é um dos vilões do super-homem. O Brainiac, que também é um vilão famosíssimo, é um dos mais importantes da galeria de vilões do super-homem, que é esse aqui. General Zod também aparece nos quadrinhos do Super-Homem, e ele apareceu no filme do Super-Homem que teve também. Teve um filme do Super-Homem que ele apareceu, um filme mais recente que ele apareceu. Metalo, um personagem clássico também. Esse aqui é o clássico, tá? Mas hoje em dia o visual do Metalo ele é o outro, porque eles não atualizam só o visual dos heróis, eles atualizam o visual dos vilões também. Então, com o tempo, o visual e a história dos vilões também vai se alterando. Nós temos aqui o Mongu, personagem de outro planeta, que aparece nos desenhos também. Aparece muito nos desenhos animados. Parasita também apareceu nos desenhos animados já. Quem assistiu a Justiça Jovem sabe que esse personagem já apareceu lá, né? Justiça Jovem, inclusive, tem Netflix, eu recomendo. Eu recomendo, que é bem interessante, né? Temos esse personagem aqui, é o Soberano de Apocalipse, o Darkseid. Uma coisa interessante que o Darkseid falou uma vez numa história em quadrinhos, ele falou o seguinte: eu gosto dos seres humanos porque eles são a única espécie que mata aqueles do próprio, matam o próprio povo para fins próprios. Foi uma crítica social, obviamente, né? Porque o ser humano vive em guerras, né? O ser humano tem a capacidade de matar a sua própria espécie. Que coisa louca. Sim, inclusive foi isso que foi criticado nessa frase que ele falou, né? E, por fim, eu acho que muita gente deve estar notando que faltou um famoso, né? Um vilão famoso, né? Quando se fala em Super-Homem, qual é o primeiro vilão que vem à cabeça? Quando fala em Super-Homem? É. Vilão? Quem é o primeiro que vem à cabeça quando se fala do Super-Homem? Rapaz. É o Lex Luthor. Ah, isso. O arqui-inimigo do Super-Homem. É verdade, é. Então está aí uma imagem dele nos quadrinhos. A gente observa que nos quadrinhos ele é bem mais desenhado que nas animações. O visual dele é mais legal, né? A arte dele é mais interessante. Ele é mais sério também e tudo mais. Então está aí. Foi isso, né? Encerramos por aqui sobre o Super-Homem. Não temos mais o... Prontinho. É isso aí. Fechou, então? Fechou. Pois aí, vamos pra lá, né, Ralho? Sexta-feira, final de semana, chegando aí. O tempinho parece aqui na nossa região sul que não vai ficar tão quente. Deve dar uma chuvinha com abertura de sol. Mas um final de semana bacana, né? Dando uma trégua aí naquele calor que estava aí de estremecer. É verdade que no sábado, amanhã, não vai dar muita praia, não. Mas no domingo, de acordo com as informações, já vai dar praia, sim. Então, quem tiver a oportunidade, que vão para a praia, né? E bom final de semana. Tem mais alguém para a gente encerrar? Não. Fechou? Um abraço para o Alexandre Brina. Alexandre Brina, um grande abraço para você. Um abraço para vocês, né? Então, semana que vem nós estaremos aqui novamente. Vamos estar escolhendo um outro herói. Ainda estou em dúvida qual trazer. Talvez eu traga o Aquaman, porque agora o filme do Aquaman está em alta. O filme do Aquaman está em alta. E o Aquaman é um personagem que muita gente tem preconceito. Eles acham, por causa daquele desenho antigo, Super Amigos, o Aquaman ele não fazia nada, só falava com os animais. Só que não, o Aquaman ele tem vários poderes, é um personagem bem interessante, muito mais interessante do que aquele que aparece no desenho. Se você fala com os animais e consegue conversar, trocar fazer um lero-lero, trocar um bate-papo, avisa que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, falar com os animais do desenho é uma coisa... Opa, show de bola. Gente, falando aqui então hoje do quadro Cultura Popular, nessa sexta-feira, que antes era nas quintas-feiras, agora mudou para sexta-feira. Foi muito bacana. Hoje a gente abordou a história do Super-Homem. A semana que vem a gente traz o Aquaman. Uma dessas, você está lembrando da revista Capricho, você que é adulto? Pois é, vamos trazer a revista preto e branco, vamos trazer para você uma hora dessa também, tá bom? Rádio, até mais. Pessoal, muito obrigado pela sintonia. Bom final de semana, um grande abraço. Até segunda-feira.